Por favor, Caio, me ajude. Eu não tenho religião nenhuma. Eu tenho fé em Deus e em Jesus Cristo. Te acompanho sempre. Fico horas aqui no YouTube vendo seus vídeos e aprendendo com você. Estou com um problema que me tortura e me consome. Tenho pensamentos de estar esfaqueando a minha mãe, matando ela. Isso me destrói, eu não sei o que fazer para me livrar disso. Eu tento o tempo todo. Eu amo a minha mãe. Ele tem o pensamento de estar esfaqueando pensamentos de estar esfaqueando a minha mãe, matando ela. Eu amo a minha mãe e esse fardo está insuportável. Por favor, Caio, me ajude e me oriente. O que eu faço? Bom, a primeira coisa é que eu preciso fazer perguntas. Ele tem que idade? É uma garota. É uma garota, ela tem que idade? Não fala. Ela tá com a gente aí. Sua idade. 2. Idade. Você mora com a sua mãe? 3. A sua mãe é aquela pessoa que ama, porém, que precisa que aqueles a quem ela ama se tornem dependentes dela? Ela ama, mas ela precisa que aqueles a quem ela ama se manifestem carentes dela. 4. A sua mãe tem algum histórico de intervenção na sua vida? Isso não tem nada a ver com não amá-la, mas tem a ver com a possibilidade de traumas intervencionistas. 5ª pergunta que eu lhe faço. A sua mãe, no ambiente da sua família, é uma figura inibidora de expressões de individualidade, de dilatamento pessoal. Ela é uma censora, ela é uma podadora, ela é intimidadora para você e para os seus na sua casa? Me responda essas perguntas, porque elas são fundamentais para eu lhe dizer qualquer coisa vinculada a isso. Mais ainda, quando começou dentro do seu coração esse tipo de reação? Você tinha que idade? Você lembra? Ela tem relação com alguma coisa? Esse tipo de pensamento, de emoção, quando surge, se relaciona a alguma coisa anterior, a um certo tipo de momento padrão que suscita isso em você? Em você já houve algum histórico dessa natureza? Pensamentos da mesma natureza em relação a alguma outra pessoa? São questões fundamentais para que eu lhe seja próprio, minimamente, numa resposta a ser dada. Porque querer e pensar em matar a mãe, o interessante foi o modo como você imaginou isso, que é a facadas, não é? Esfaqueado. Esfaquear. É sabido por qualquer psicologia criminal ou forense que os crimes de faca são os crimes de ódio e de passionalidade mais profundas. É, cara. É. Porque você dá um tiro numa pessoa é uma coisa. Pegar um bastão, vir por trás e dar uma cacetada é outra. Agora, você pegar uma faca e ficar enfiando... É uma arma de contato, né? É íntimo demais. É quase que uma relação... É tipo uma relação sexual com a morte. Você atravessa o outro. É visceral. É. Visceral. Atravessa. E é uma coisa horrenda. Ai. Tanto morrer esfaqueado quanto desejar esfaquear. Carrega essa vontade da passionalidade homicida. Em geral são os traídos que fazem isso. Os crimes de esfaqueamento acontecem dentro de casa e
Em geral, os traídos esfaqueiam os traidores. E toda vez quase que você vê também crimes familiares, foi por esfaqueamento. Quando filhos matam pais, em geral é esfaqueamento. É impressionante como existe essa psicologia da visceralidade passional vinculado ao assassinato por faca. Então isso nos dá uma pista, dá para você. O amor que você disse 3 vezes que sente pela sua mãe é um amor passional? Você a ama, mas se sente traída? Você tem elementos suficientes nas perguntas que eu lhe fiz para começar a se entender, voltar a mim com respostas que eventualmente me facultem, me ajudem a aconselhar melhor você. Mas eu já disse o suficiente para você ter muitas ideias e viagens dentro do seu coração. Pergunte-se essas coisas, tá bom? Eu estou aqui para continuar. Vamos lá. Não escreve ainda, vamos aguardar. Pode ser, ela pode até fazer isso amanhã. Às vezes é bom pensar, ver, escrever, assistir o recorte, assistir de novo, se entender. É uma coisa que demanda uma viagem emocional em relação à mãe, a história deles, a todas essas perguntas que eu fiz. Ela relata, olha só. A minha mãe sempre foi boa mãe, Caio. Sofreu muito com meu pai, que batia nela e traía ela. Aí ela começou a traí-lo. E eu é que tinha que levar os bilhetes dela para os amantes. Tá explicado. E eu era muito nova. Eu tive depressão em 2013 e cortei meus pulsos e tomei medicação por muito tempo. Tá explicado. Até que parei por fé. Mas os pensamentos persistem. Tá explicado. Ela não falou a idade dela, né? Até agora. Mas já tá? A idade ajudaria só mais um pouquinho. E não falou ainda se ela vive com a mãe ainda, se a proximidade é forçada. Porque com esse histórico é bastante possível que a pessoa desenvolva essa revolta latente. Sabe o que eu vejo acontecendo em você, minha filha? Que você tem uma culpa moral enorme em relação a admitir de fato o que você sente pela sua mãe. Muita culpa moral. Você deve sofrer muito mais porque você não admite o que você sente pela sua mãe. Você entra nessa negação. Na primeira cartinha você disse 3 vezes, mas eu amo a minha mãe é maravilhosa. O que ela disse na primeira carta? Veja os superlativos, como não combinam com a realidade da experiência doída e traumatizante que ela teve com a mãe. Isso me destrói, eu não sei o que fazer para me livrar disso. Eu tento o tempo todo, eu amo a minha mãe e este fato está insuportável. Isso aí é onde ela cita o amor dela. A história pela mãe. Agora, eu não tenho dúvida de que você ama sua mãe. Você é uma pessoa do bem, vivendo uma coisa perturbadora dentro de você, porque você não teve coragem ainda, com medo de não amar mais a sua mãe, com medo de desconstruir o que sobrou da sua mãe em você. Você sente uma culpa moral enorme quanto a analisar o significado danoso das ações da sua mãe, da utilização que a sua mãe fez de você, e você deve ter muito mais críticas revoltadas e amarguradas e enraizadas no seu coração do que você imagina. Você deve julgá-la também em relação ao seu pai. A falta de sensatez dela, é comum que os filhos julguem os pais quando se separam. Depois de um tempo, julgam o pai porque não fez da maneira certa, a mãe porque agiu de maneira
precipitada, atabalhoada, e aí vão desenvolvendo sentimentos amargos em relação a um e a outro, às vezes mais em relação a um do que a outro. E no caso da sua mãe, que pegou o que seu pai fez e piorou imensamente, não só pela multiplicação de amantes, mas sobretudo por usar a filha como correio disto, mergulhando você em depressão, em tristeza. E você até hoje não teve a coragem de ter essa conversa com você mesma. E com ela provavelmente muito menos. Muito menos. E quanto mais você entra em processo de negação, mais você estimula a fantasia homicida no seu coração. Negue, negue, negue. Diga só para você mesmo o tempo todo: não, mamãe é boa, mamãe é boa, mamãe é boa, mamãe é legal, mamãe é legal. Eu não estou dizendo que ela não é, ela pode ser super legal, mas ela fez coisas loucas que machucaram a sua alma. Não adianta você ficar se convencendo do contrário. A gente só se liberta começando da verdade e viajando na verdade. A primeira verdade é essa: você tem um profundo ressentimento, uma mágoa aguda, com raízes de amargura plantadas em você, latentes em você. E você só vai parar de sentir isso quando duas coisas acontecerem. Inicialmente, a primeira é ter a coragem de confessar. Confessar agora, aí onde você está. Você está sozinho, fala com Jesus, chora tudo diante de Deus, bota tua raiva, tua zanga, fala, vomita isso tudo diante de Jesus. Vomite-me. Toda essa manipulação, toda essa tristeza, a depressão, a vergonha. Como você se sentiu a cortesã jovem levando para lá e para cá bilhetes de traição. O mal-estar que isso causou no seu coração, porque você se sentia também traindo seu pai, por mais que ele traísse sua mãe ou tivesse feito isso. Você se sentia traindo a sua consciência, você se sentia traindo da dignidade da sua infância, da sua adolescência, da sua vida. O que ela fez não foi legal nem um pouco, horrível. Então, a primeira coisa é essa, é chorar essa verdade, é vomitar, botar para fora, não doirar a sua mãe, não tentar melhorar nada. Conte para você mesma na presença de Deus e ouça-se em voz alta, confessando toda essa amargura, e jogue isso diante de Jesus. A segunda coisa é, uma vez que você faça isso, perdoe a sua mãe. E perdoar a sua mãe não é ficar apaixonada, nem emocionada, nem enternecida. Nada disso. Sua mãe é uma pessoa real e a ame com realidade. Portanto, perdoe-a com realidade também. E perdão é uma decisão. Decisão. Na hora que você perdoar pela fé e disser: foi isso que aconteceu, foi trágico assim, foi horroroso assim, eu senti essa raiva assim, mas eu vomitei isto sem culpa. E agora eu perdoo a minha mãe pela fé. Com emoção, sem emoção, eu a perdoo. Eu a zero aqui. Ela está perdoada e eu estou livre dela. Eu estou livre de ter que amá-la compulsivamente, amá-la provocada por um sentimento de culpa. Porque a vontade que eu tive muitas vezes foi de matar essa que me usou. Diga isso para você. Não ache que é um pensamento estranho. É um pensamento seu que nasceu de uma história. Confesse e deixe. Como a gente leu hoje, confesse. Você não encubra a sua transgressão. Confesse-a e deixe. E deixe isso com o perdão. É o perdão como decisão que vai trazer a você a libertação. Vai
dessequestrar você do seu passado, vai destraumatizar você, vai desemocionalizar as memórias dessa tortura e você vai olhar para ela com um olhar limpo e pacificado. Entre no meu site, escreva a palavra perdão no campo de busca, perdão, e leia tudo que você achar lá. Você vai achar muita coisa. Leia tudo e aplique tudo pela fé. Você logo vai me escrever dizendo: Caio, acabou, sumiu. Porque vai sumir. Eu garanto a você que vai desaparecer. Não há nada que resista a essas duas intervenções. Em nome de Jesus. Estou aqui, minha filha. Tá bom? Sim. Caio, só uma última frase dela para encerrar o caso. Ela escreve assim: Caio, o pior é que os pensamentos me torturam e eu estou grávida e tenho medo de isso passar para o meu bebê. Não, ela vai resolver isso agora. Isso é uma questão de perdão, né, cara? É perdão. Vomita e perdoa. Perdão. E levanta em paz. E não vai passar para ninguém. Não vai virar maldição hereditária, não. Está quebrado. Perdão quebra tudo. Perdão quebra o passado. Maldição se alimenta dos medos do passado, das culpas do passado. Perdão rompe as cadeias da maldição, porque destrói o aguilhão culposo e intimidador do passado. Vem VTV, o canal é você.